Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Estamos em ritmo de Copa do Mundo, de futebol. E o Brasil é o país do futebol? Nós vamos debater um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral, sobre futebol e Copa do Mundo. Alguns dizem que no Brasil futebol é religião. E como a gente discute religião aqui todo dia, nós vamos debater. Essa religião chamada futebol é uma religião cristã, uma religião pagã? Nós vamos falar um pouco sobre o momento social, a Copa do Mundo também, o uso do futebol, dessa imagem que o Brasil tem de um país de futebol para alcançar países fechados ao evangelho também. Isso acontece. E claro, crente pode se envolver também com torcida organizada. Temos aí, já tivemos um programa aqui no Antenados, Fla Gospel, Flu Gospel, Bota Gospel, Vaz Gospel, as torcidas organizadas. Isso é interessante, é meio complicado. A gente tem visto aí nos noticiários muitas coisas erradas, falando mal sobre torcidas organizadas e envolvimento com outras coisas ruins. Será que é também um bom ambiente? É interessante uma igreja, às vezes, fazer uma torcida organizada, abrir suas portas durante a Copa do Mundo, fazer da igreja uma fanzone, botar telões e convidar a comunidade para assistir o jogo. E você sabe que durante essa Copa muitos jogos serão durante horários ali perto de horário de culto. E aí, vai mudar o horário de culto da igreja? A final da Copa do Mundo é num domingo, às 5h30 da tarde, vai acabar quase 7h30. É o horário do que o crente está indo para a igreja ou já está na igreja. E aí, vai mudar esse horário de culto? É pecado mudar, não é? Ou botar uma tela ali, já comemora o culto, dá um glória a Deus e começa o louvor. Vamos debater sobre futebol, sobre Copa do Mundo, sobre a igreja aqui hoje, no Antenados na Geral, com ele, que é pastor auxiliar da Igreja Batista do Recreio, ex-atleta e capelão esportivo, pastor Ricardo Penudo, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados. Prazer todo meu, André. Uma oportunidade muito rica, legal de a gente estar debatendo esse assunto, poder estar agregando valor, né? Nesse assunto aí que está em voga nesse momento, poder estar dando algumas informações também, a gente que participa de projeto esportivo, eu que fui alcançado pela igreja de uma forma bem especial, né? Através da lendo a palavra de Deus num projeto missionário esportivo, a gente tem sempre a contribuir um pouquinho com o pessoal. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor e escritor. Ele também é professor de Novo Testamento, teologia geral e pesquisador nas ciências humanas. Apresenta o programa O que a Bíblia Diz, pastor Ito Bezerra. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bom, graças a Deus estarmos juntos aqui e esse debate vai ser maravilhoso. Tem vários viés aí para ser falado, discutido. Temos aqui 2 especialistas, jogadores de futebol. Eu sou perna de pau. Mas eu acho que vai ter a questão política, a questão social, a questão das estratégias evangelísticas. Então são 3 viés muito interessantes aqui hoje. E acredito que vai ser muito bom e a participação de todos. Eu queria deixar um recado, André, rapidinho, a todos vocês que mandam e-mail aí de toda a parte aí do Brasil, né? E pessoas que ligam, né? Mande mais e-mail, ligue menos. E quando ligar... Não, porque às vezes o cara liga e eu não consigo atender e é complicado. Mas pode continuar mandando pergunta, tem todo o prazer de interagir com você, meu irmão em Cristo. Deus abençoe sua vida e o debate vai ser bênção. Eu também recebo aqui ele, que é jogador de futebol, hoje técnico e também já morou e jogou sendo técnico em Dubai e no Kuwait. Estou falando de do Willi, querido, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Obrigado, André. É um prazer estar aqui e temos que ter respeito, né? Tem um pastor de cada lado, você tem que ter respeito. Então, como dizem os pessoal da bancada, né? Eles parece mais perto de Cristo. Então a gente espera que esse debate seja elucidativo para muitas pessoas e que a gente consiga colocar as nossas opiniões sempre elevando o nome do Senhor. Deixa eu até começar com você o programa, que independente da camisa, se você é rubro-negro, se você é tricolor, se você é bicolor, se você... Enfim, quais são das cores do time do seu clube. E se você não gosta de futebol, a gente não pode também fechar o olho e tapar com a peneira. O fato que futebol é um grande agente facilitador, missionário hoje, principalmente no mundo, né? Ele abre portas, países onde não é... Enfim, o evangelho não é bem aceito, um jogador de futebol que é crente às vezes é aceito. É uma maneira, sim, de alcançar, de evangelizar, de incluir, de alcançar pessoas, e a gente não pode dizer não para isso. Você já teve alguma experiência? Você morou já em Oriente Médio, você teve já alguma experiência disso, de ter dificuldade, talvez, de se apresentar como alguém que vai falar do evangelho, mas como você foi envolvido com o mundo do esporte, isso de fato abre portas, quebra barreiras? Abre portas sim e quebra muitas barreiras. Você tem que se situar, primeiro respeitar o local onde você está. Isso é um ponto primordial para onde você vai. Estive no Kuwait, os cultos eram feitos dentro da minha casa, sem problema, as pessoas sabiam, iam lá,
As pessoas com quem eu convivi, os árabes com quem eu convivi, sabiam que eu era cristão. Eu fazia na hora da preleção, porque você tem que falar inglês, o meu tradutor às vezes arregalava o olho, pedia para ele falar o que eu estava dizendo, o que eu estava sentindo. E tive um ano maravilhoso lá, muito bom. E eles, através de atitudes, através das coisas que a gente passava a eles, muitos mudaram até a maneira de enxergar a mim. Não sei se a maneira de enxergar é ao Senhor, mas a tua postura muda muito. E nos Emirados foi a mesma coisa. Tanto é que quando eu rescindi o contrato, né, na hora de rescindir o contrato, eles estavam até me pagando a mais. E eu discuti com eles que estava errado. E eles estavam achando que eu estava querendo receber a mais. Aí eu fiz as contas com ele e falei assim, ó, isso aqui não é meu, isso é de vocês. Aí o diretor falou assim, treinador, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, com certeza. Você é cristão, não é? Eu falei, sou sim. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Aí ele deu um sorriso, me deu um abraço e falou assim, eu não queria que você fosse embora, porque você estava passando alguns valores para alguns jogadores aqui que mudaram muito a sua atitude, inclusive em relação ao casamento. Então, você tem uma porta aberta enorme, o futebol entra onde uma pessoa normal não pode entrar. Eu uso a prerrogativa hoje de ser treinador. Para os meus atletas, eles vão ouvir a palavra sim, porque na hora da preleção, na hora de você atrair eles para aquilo que você deseja que eles façam dentro de campo, a Bíblia é um maná. É só você abrir, você tira ali coisas que, olha, só vendo para crer. Professor Ricardo, você como esportista, era jogador também, foi alcançado, eu ouvi da palavra, nesse ambiente de esporte, de futebol. Eu até compartilho no meu livro, né? Eu conto a minha conversão. Eu nunca fui evangelizado por ninguém, nunca fui abordado por ninguém, nunca fui à igreja, nunca recebi oração, nenhum parente meu era crente. Como que eu me converti? Num projeto da imprensa bíblica brasileira com Atletas de Cristo, isso em 1988. O Silas, que jogava no São Paulo na época, fez uma propaganda no intervalo do Globo Esporte. Eu era jogador do América, estava vendo o Globo Esporte, acabava de almoçar e ia treinar. Ali onde a Teodoro da Silva, né? O campo na época era ali. E aí o Silas falou, fez a propaganda do livro chamado Força para Viver. Eu escrevi para lá, veio o livro Força para Viver, com o Evangelho de João, li o Evangelho de João, me converti no sofá da sala da minha casa. Tinha uma carta anexa me convidando à oração, confessar meus pecados, procurar uma igreja evangélica mais próxima, procurei a Igreja Batista na Taquara na época e comecei minha vida cristã. Então, a estratégia do esporte, ela é muito ampla. São muitos resultantes, são retornos assim, enormes. Naquela época foi feito 1 milhão de cópias desse livro. Eu não escrevi dizendo que tinha me convertido. Então, entendo eu que foi muito mais do que 1 milhão. Então, assim, o poder de alcance do esporte, principalmente o futebol, já que estamos na época da Copa do Mundo, ele é enorme. O futebol, ele consegue agregar valor, ele consegue parar guerra, como já teve várias outras ocasiões. Ele é agregador. A questão, quando você vê hoje a questão racial no futebol, você vê muito da torcida de fora para dentro, mas dentro você vê o negro com espaço enorme. Em algumas modalidades, como atletismo, o negro é hegemonia. Tirando aí Fórmula 1 e tênis, que hoje até tem o Hamilton, né? O Hamilton, que é da Fórmula 1. Mas tênis também, as mulheres lá, as irmãs americanas, negras, e são campeãs. São enormes. Então você vê essa questão racial, você não vê essa coisa exacerbada no esporte. O esporte é agregador, o esporte ele rompe barreiras, o esporte ele abre portas. E o futebol, então, falar do futebol, oportunidade de vários missionários aí, depois do programa a gente vai falar um pouquinho, vários missionários que ganham visto por implantar a escolinha de futebol. Vários atletas, jogadores de futebol, como já tive vários outros, o Duílio sabe disso, atletas que estiveram na Síria, por exemplo, os países de percentual muçulmano maior do mundo, e poder falar em rede nacional, porque alguns atletas nesses países têm imunidade, têm título de diplomacia, são liberados, senão os brasileiros, principalmente brasileiros, não podem jogar. Entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que a FIFA é mais poderosa que a ONU, né? Porque a FIFA, alguns problemas que a ONU não consegue resolver, a FIFA consegue. Questão de guerra, né? Um país hoje, se ela tratar mal um missionário ou um jogador por não pagar contrato ou qualquer coisa, a FIFA pode punir, tirar essa seleção da Copa do Mundo.
E por isso eles respeitam muitas coisas. Coisas que a ONU não consegue. Então, assim, o futebol ele é muito poderoso, o esporte em geral, especialmente o futebol, e a gente pode usar isso como uma estratégia evangelística e missionária. E, na verdade, muitas igrejas vão também fazer isso durante a Copa do Mundo. Querendo ou não, a gente tem aí um evento que é o ápice, talvez, do futebol no mundo, que é a Copa do Mundo acontecendo no Brasil. Eu conheço inúmeras igrejas que vão fazer, assim, já estão há anos, na verdade, um ano atrás, começando a organizar, a preparar pessoas para falar em várias línguas, para alcançar, enfim, estrangeiros e pessoas que chegam nesse momento no Brasil, como já está lotado de gente já. O fato mais importante e interessante do futebol, e a partir do Brasil, o que acontece? Quando a gente vai ver a antropologia cultural do brasileiro, é totalmente miscigenada. Então, parece que a psicologia do brasileiro se encaixa em qualquer nação. A partir desse princípio, aí você tem o futebol como uma estratégia forte para o evangelismo, ou para o alcance, ou para a socialização, enfim. Você tem as megas propostas, as menores propostas. A exemplo, na Igreja Batista, por exemplo, você tem uma organização chamada os Embaixadores do Rei, que foca a ideia do esporte. Não só esporte, tem outras atividades, mas a âncora desse projeto é o futebol. E tem campeonato a nível estadual, tem campeonato a nível nacional. E aí você pega muito menino de comunidade, de lugares muito carentes, e eles vão ali jogando bola e, enfim, fazendo parte daqui. Como tem a escolinha também, e ali eles vão aprendendo a palavra de Deus, vai crescendo, e aí muitos meninos se encontram a Cristo e, consequentemente, encontram seus pais. De outro modo, o futebol, na sua proposta maior, ele encontra as nações de forma muito fácil. A verdade é essa. De fato, onde o missionário nosso brasileiro talvez não entraria lá onde ele estava, e ele lá, o nome... Duílio, então, onde o Duílio estava, talvez o missionário nosso não entraria. Me faz lembrar daquela pregação de Josué Erion, quando ele diz que entrou com um fusca cheio de Bíblia, e quando pararam e viram que era tomate, é um testemunho que ele conta, mas a dificuldade que era quando a mulher falou, olha, você é um cristão, e ele acabou tendo um amigo dele com as 2 pernas quebradas, perto naquela época de cortina de ferro, tal. Ou seja, o futebol, de fato, ele é uma ferramenta, André, extraordinária, no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, se a gente souber, de fato, utilizar isso para esse ganho, porque o ganho espiritual é tremendo, mas também é um ganho social. O menino está jogando bola e tem a perspectiva, às vezes, de vidrar num jogador desse como modelo ou coisas parecidas, e se esse jogador, a via de regra, vem da periferia e cresce, o menino está deixando o tráfico, está deixando... Enfim, o futebol tem esse poder. E bom seria que nós, como igreja, pudéssemos, de fato, investir mais no futebol. Por exemplo, com áreas de lazer, a igreja, enfim, para a gente poder ganhar essa turma como estratégia. Então, eu penso que o futebol ele vai contribuir muito, e a Copa do Mundo já é outra ideia do debate, né? Já é outra ideia do debate, e as estratégias evangelísticas também se ampliam nessa Copa. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, e eu vou pegar um pouco do que o pastor Ricardo Pinudo falou, no sentido de, olha, o futebol, historicamente, fato, ele é agregador, ele é pacificador, ele para guerras, ele enfim, né? Abaixa o ânimo, aí, a exaltação de países ou pessoas, dependendo do momento político que vivem. Porém, eu não estou falando agora de futebol, estou falando de um evento chamado Copa do Mundo no Brasil. A situação social, política, ela se encontra num momento tão sensível que a chegada da Copa do Mundo necessariamente não foi algo que trouxe paz ou trouxe uma integração. Pelo contrário, trouxe mais euforia de movimentos, de manifestações, de oposições a ela, por causa de uma situação política, não por causa da seleção que a gente odeia. Não, porque nós amamos futebol, gostamos, mas como é que vocês entendem a inserção da Copa do Mundo nesse momento que o Brasil vive? É bom, não é? Tivemos muitas igrejas, pastores e líderes que promoveram a manifestação no sentido enfim, do povo, de falar para o povo da igreja, olha, vai lá, você é um cidadão, você tem que lutar contra a corrupção, tem que ir na rua, reivindicar seus direitos. E agora a gente tem Copa do Mundo e tem toda uma situação política também por trás disso. Qual é o posicionamento, às vezes, até de um líder religioso? E aí? Olha, não vai agora, porque Copa não tem nada a ver. Não, a gente vai até fazer aqui uma fanzone na igreja, vamos botar umas telas. É meio complicado para as pessoas que promoviam essa manifestação. Falar, olha, vamos defender nossos direitos agora, promover também a Copa do Mundo. São antagônicos esses dois pensamentos? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já.